No início do trabalho desta noite, uma palavra concernente no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e dos versículos 11 ao 17. E nesta noite nós estaremos terminando esta campanha. Eu queria, junto com a amada igreja, ler somente o primeiro versículo aqui, que se encontra no versículo 11, 7 e 11. Louvado seja o nome de Jesus. Que diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Sente, irmãs. Vamos meditar um pouco nesta passagem a qual Deus já colocou no coração do anjo desta igreja. Uma palavra poderosa, registrada no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Eu medito nesses versículos e me traz a história, como se eu visse visivelmente, dentro de minha vista, dentro do meu ser, todo esse acontecimento histórico e bíblico. Na viagem que nós fizemos para Israel, nós fomos conhecer essa cidade, nós fomos conhecer onde era. E nós chegamos nessa cidade, e nós fiquei procurando aonde estava a porta da cidade. E perguntei para o guia onde que era mais ou menos, quando Jesus estava vindo por aqui com uma grande multidão. Por onde que ele percorreu, por onde que ele andou, ele diz, olha, já mudou um pouco a geografia daqui. A geografia desse local já mudou, já não é mais o mesmo. Mas um dos lugares possível aonde Jesus encontrou-se com esta mulher é bem nesse local onde nós estamos aqui agora. Bem no local onde Jesus encontrou com a viúva e com a multidão que a seguia, foi construído ali uma capela, uma igreja, pelo jeito uma igreja ortodoxa grega. Mas o que chama a atenção, dentro de todo esse contexto, dessa história bíblica, é pela maneira pela qual Deus se compadece dos seus filhos. É pela maneira pela qual Deus trabalha em favor dos seus filhos. Eu fico maravilhado que Lucas ele dá alguns detalhes para nós. Lucas, por ser médico, e por gostar, eu acredito, de escrever, ler, estudar, escrever, Lucas ele dá muito ênfase aos detalhes das coisas, aos pormenores. E Lucas começa a contar a história de uma mulher viúva. Mas eu fiquei pensando, antes dela ser uma mulher viúva, ela foi um dia uma menina. E depois ela foi sendo uma adolescente. Ela foi uma jovem, a qual sonhou e dentro do seu coração teve o desejo de se casar um dia. Então Deus permite um casamento e casa, e ela tem um filho. Mas no decorrer da história dela, algumas infortunas da vida lhe trouxe vários danos. Nós entendemos que ela era viúva. Nós já encontramos uma perda na sua história, na sua trajetória. Nós encontramos também depois que o filho dela, a qual amava, a qual tinha um grande carinho, o filho amado dessa mulher, também morre. E nós encontramos agora uma multidão acompanhando essa mulher. Eu vejo um paradoxo muito interessante, que essa mulher, pelo jeito, ela era bem vista entre a sua comunidade, entre os seus vizinhos, entre as pessoas pelas quais ela convivia o seu dia a dia. Eu acho interessante em que as pessoas estavam compadecendo. Eu acredito, olhando e analisando, que é uma mulher de bem, uma mulher que guardava os princípios da palavra de Deus e que tinha um bom testemunho. Então aquela multidão toda se compadeceu pela causa dela. E a multidão acompanhava, triste, chorando e lamentando a perda desta mulher. Porém, a Bíblia ela nos ensina coisas maravilhosas. E uma das coisas que nós encontramos nesse texto é que a história vai ser mudada. Vai ser mudada de uma tal maneira a qual Deus vai impulsionar, vai inspirar o autor Lucas a escrever esta
passagem, para que no dia de hoje, quando fosse pregado, nós venhamos a refletir e ver que Deus faz milagre. E é interessante que a multidão que acompanhava Jesus vinha alegre, porque Jesus vinha caminhando e operando os seus milagres, e operando as suas maravilhas. Nós encontramos que todos quantos chegaram até Jesus foram curados, tiveram sua restauração, a libertação. Jesus expulsava demônios, algumas vezes legiões, outras vezes 7 demônios de uma pessoa. Enfim, todos quantos chegavam até Jesus recebiam a sua cura dele. E eu acho interessante para se cumprir aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías, dizendo que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos quantos chegaram até Jesus, não tinha exceção. Podia ser rico ou pobre, homem, mulher, novo ou velho, até que não era judeu, recebia a bênção de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. E de repente, ao chegar no portal da cidade, as duas multidões se chocam. Uma multidão alegre, mas de repente, vê vindo em sua direção Jesus, homens que levavam o defunto. Um menino morto estava ali. Uma multidão triste, uma mãe desolada, uma mãe completamente abatida. Perdeu agora o seu filho, outrora já tinha perdido o seu esposo. Em resumindo, uma vida dava de derrota naquele momento. Mas Deus queria mudar a história. Deus queria mudar completamente a vida desta mulher. Irmãos, às vezes as coisas não estão muito bem para nós. Às vezes, nós parece que não estamos enxergando o milagre de Deus. Às vezes as coisas estão tão difíceis e tão ruins ao nosso respeito, que nós pensamos, Jesus, o negócio é morrer junto e ser enterrado junto. Eu acredito que no coração daquela mãe, você olha, eu preferia morrer junto agora com meu filho, porque já perdi o esposo. Agora o filho da minha alegria também morre. Então que eu morro também junto. Pelo menos eu acabo com essa vida enfadada. Essa vida de sofrimentos, de perdas e danos. Mas ela não sabia que quem estava se aproximando em sua direção. O que me chama a atenção não é só a multidão que estava indo. Era o Senhor Deus que estava vindo em favor dela. Porque Jesus poderia mudar o seu trajetório. Ele poderia mudar a sua caminhada. Mas não. Ele quis vir em direção. Ele quis ir na direção pela qual aquela mulher estava indo a enterrar os filhos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, irmãs, essa noite, Deus ainda está no controle da nossa vida. Desde que nós estejamos também voltados na direção de Deus. Quando há uma ligação entre nós na terra e o Senhor na glória, o milagre acontece. Ainda que as coisas parecem que não vão acontecer, ainda que o adversário esteja torcendo para que tudo dê ao contrário, ainda que o adversário diz agora vai morrer tudo, vai acabar tudo, tudo vai ficar aniquilado. Não, a última palavra ainda é do Senhor. Aleluia. De repente algo maravilhoso acontece. Chegando-se, ele toca o esquife. Alguns teólogos, alguns historiadores bíblicos, alguns dizem que Lucas quis preservar a integridade de Jesus, dizendo que ele não viesse a tocar o morto. Mas vou ficar segundo o que está na Bíblia. Ele foi e tocou no esquife. O que era isso aí? Era uma urna que as pessoas levavam o morto. Se estendia-se às vezes algumas duas varetas, colocava-se o pano, o morto no meio, cobria com pano e levavam eles. Outros, às vezes, iam dentro de urnas. Esse estava numa esquife. E quando Jesus chega ali, ele toca. Diz, para aí. Chegou agora o dono da vida.
A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, diz: olha, eu fui morto, mas agora estou vivo. E tenho a chave da morte e do inferno. Nós estamos numa campanha de uma porta. Uma porta, seja uma, duas, três, não sabemos quanta porta Deus vai abrir em nosso favor. A questão é que nós estamos clamando a Deus por uma porta em nosso favor. Aleluia. E na vida desta mulher apareceu o dono da porta. Aquele que tem a porta da vida, a porta do milagre, a porta da restauração, da restituição, a porta da vitória. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quando todos os sonhos daquela mulher estavam acabados, Jesus chega para brilhar uma grande vitória. Chega bem na porta da cidade. Entra pela porta. As multidões se misturam e ele toca no espírito e diz: ei, jovem, eu te digo, levanta-te. Quando o Senhor dá um brado de vitória, uma palavra do Senhor é lançada sobre as nossas vidas, igreja do Deus vivo, não existem demônios, não existem barreiras, não existem encantamentos, não existem orações contrárias que podem impedir a ação sobrenatural de Deus em nosso favor. Se Deus falou, vai, pode ir, e Ele está garantindo o sucesso seu ali na frente. Se Deus falar para você, fica, fica, porque no tempo certo Deus vai te alegrar com que a bênção chegue na sua vida. Não importa, meus irmãos, o que as pessoas às vezes estão tentando compreender o que nós estamos fazendo. O que importa é que nós estejamos conectados com um contato firme através do Espírito Santo ao nosso Jesus. Aleluia. O homem natural ele não vai compreender mesmo as nossas vidas. O homem natural, a mulher natural, ele não vai entender o que nós fazemos perante o Senhor. Porque a Bíblia diz que as coisas do Senhor é loucura para aqueles que estão lá em trevas. Eles não conseguem discernir, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então há uma palavra de vitória sobre as nossas vidas nesta noite. Jesus chega, ordena o menino levanta. A multidão que estava triste se alegrou junto com a multidão que estava de alegre. Quando Deus faz a obra, Ele faz a bênção por completo. Ele faz a bênção para que todos, até aqueles que estavam achando que, oh, sabe, coitada, olha que judiação, perdeu o esposo, perdeu também agora o filho. Oh, que tristeza, o que vai ser desta mulher? Oh, o que vai ser? Vai ser que ela vai encontrar com os reis dos reis do Senhor. Ela vai encontrar com o dono da vida. E quando Jesus lançou uma palavra em favor daquela mulher, dizendo: ó, menino, levanta-te! O menino levantou e o Senhor fez questão de entregá-lo à sua mãe. Jesus, quando começa uma obra em nosso favor, Ele vai ao começo, o meio e o fim. Não é só o começo. Não, Ele faz por completo. Ele não faz a obra pela metade em nossas vidas. É no começo, no meio e o fim. Tudo é certinho com Deus. Eu vejo Deus cuidando de nós desde o jardim do Éden. Quando os nossos pais falharam e pecaram contra o Senhor, Deus mata um animal, tira a sua pele e diz a mulher: toca, vistam. Não, Deus chama os dois e carinhosamente, com bastante amor, veste os dois. Começou a obra, fez a vestimenta, mas também vestiu os nossos pais antigos. A obra de Deus ela é por completo em nossas vidas. Irmãos, eu creio que esta porta está aberta neste lugar para um propósito de Deus. Irmão presbiteriano, eu creio que Deus abriu esta obra e esta porta com um propósito. Não sei se virão encher essas cadeiras, ou sei se o milagre de você será apenas uma alma. Mas eu sei que Deus abriu esta porta. E a porta que Deus abre
homem nenhum fecha. E a porta que ele fecha, homem nenhum também abre. Então creia. Creia que Deus está te capacitando a cada dia. Que Deus está te ensinando a cada dia. Que Deus está te fortalecendo a cada dia. E esse aprendizado, esta caminhada, este andar diariamente, dia após dia com Deus, lá na frente, você vai entender e vai colher os frutos daquilo que está plantando hoje. Eu creio que Deus fará algo maravilhoso neste lugar. Porque esse é o Deus que nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas capítulo 7. Que fez um milagre. Algo que aquela mulher não estava imaginando. Ela não esperava por aquele milagre. Mas o milagre veio em favor da sua vida. Eu não sei o que você está esperando. Mas eu sei que Deus tem o poder para fazer um grande milagre. Para fazer uma grande obra. Para dar uma grande bênção a este lugar. Nós viemos adorar um Deus todo-poderoso. Um Deus que opera essas coisas maravilhosas. E é interessante que quando Deus faz as coisas, a Bíblia diz aqui que correu por toda a Judéia e por todas as terras circunvizinhas aquilo que Jesus fez. No começo, as pessoas não veem. Mas depois que o Senhor opera o milagre, todos começam a ouvir. Sabia? Aquele jovem, aquele que era perdidinho, olha, está pregando a palavra de Deus. Lembra daquela irmã que sofria? Olha lá, Deus deu vitória, salvou o filho dela, salvou o esposo. Lembra daquele irmão que sofria com a família? A notícia da bênção da vitória. Lembra do Adriano? Lembro. Começou um trabalho lá no Bosque do Linheiro, difícil. Estava igual o Pedro, Tiago e João no barquinho, mas estava indo. Querido, Parece Pedro, Tiago e João no barquinho, mas estava indo. O importante é que Jesus estava no barco. O importante é que o Senhor estava presente. Não estou sabendo o que aconteceu, não. Está longe lá. Nossa, mas já está lá. É assim que Deus faz. Deus é um Deus que trabalha em nosso favor. E nessa noite eu quero convidar você com permissão, pastor, para nós fazermos uma oração agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus que faz os milagres acontecer. Agradecendo a Deus que esta porta, Deus, Ele tem já reservado sobre as nossas vidas. Ó Senhor, meu Deus. Eu creio, irmãos. Eu creio que Jesus Cristo, nesses dias que nós tivemos vindo aqui, o Senhor deixou anotados os nossos pedidos. O Senhor registrou as nossas petições, as nossas causas. E eu creio que o Deus que operou o milagre no passado, Ele é um Deus que opera milagre hoje no presente e vai operar em nosso futuro para a glória do santo nome de Jesus. Aleluia. Oremos a Deus nesta noite. Querido Jesus, maravilhoso Rei da Glória, Senhor, Tu que deste uma grande vitória a esta mulher, Tu que restituíste a ela o seu filho, que deste uma grande alegria neste dia. Amado Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, na noite de hoje, Jesus, nesta noite que estamos reunidos para Te adorar, eu creio, Deus, que uma grande porta se abre em nossos favores. Uma grande porta se abre na vida de cada irmão, de cada irmã, na vida da Tua igreja, na vida do ministério do nosso amado irmão Leandro. Eu creio, Jesus querido, que as portas do Senhor já têm preparado. Deus, que venhamos usar agora essa chave até para tomarmos posse da Tua bênção, das vitórias pela qual o Senhor tem reservado para nós. No nome santo de Jesus, eu peço aqui e te agradeço, Senhor, nessa noite, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Amém, Senhor. E demos uma linda salva de palmas para Jesus. Deus seja louvado. E assim agradeço essa linda. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Glórias a Deus, aleluia. Santo Deus de Israel. Eu Aleluia. louvo a Deus, porque Deus ele é bom na minha vida. Deus ele vem sempre falando comigo. Deus ele vem sempre confirmando as suas palavras. Aleluia. E quando o Leandro falou de que ele anda espantado aí com essas coisas que estão acontecendo na igreja, e eu me espanto bastante também. Eu me assusto. Às vezes eu até falo para Deus, será que é momento de pararmos de ir para a igreja e começarmos a cultuar só dentro de casa? Porque a gente vê, às vezes, a igreja com um bom número de gente. A igreja até cheia. Mas ninguém está cultuando a Deus. Ninguém está com propósito ali com Deus. É 2 ou 3 perdidinhos ali no meio. E fica perdidinho mesmo, porque é tanta opressão maligna dentro da casa do Senhor, que o povo traz mesmo. E os que estão ali dentro, tentando buscar a Deus, mas aí entra como Daniel, a guerra espiritual. E às vezes o anjo não consegue trazer a resposta. Estávamos sábado no culto, estávamos durante o culto inteiro, eu olhando, Deus amado. e eu, como não estava na minha casa, eu só falava com Deus. Falava assim, Senhor, vai chegar o meu momento, vai chegar a minha hora. Mas será que ninguém está vendo que o diabo está sentado ali? E que o diabo está zombando o tempo inteiro? Dava risada, chacoalhava a cabeça, baixava a cabeça, levantava e dava risada e gesticulava. Será que ninguém está vendo? Será que ninguém está vendo que o diabo está ali, sentado ali? Eu falei, mas vai chegar o meu momento. E deixa eu pegar esse microfone na mão para ver só. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Não. Se eu for me colocar para medir meu nível, eu saio perdendo para muitos. Eu saio perdendo para muitos. A grande maioria ora muito mais que eu, jejua muito mais que eu, busca muito mais que eu. Mas o problema é que na hora de estar percebido com as coisas de Deus, não está. Fica desapercebido. Fica desapercebido. E no culto a gente tem que ficar ligado todo momento. A gente não pode ficar olhando para um lado, olhando para o outro. A gente tem que ficar ligado. E eu ando espantado. Porque parece que está todo mundo preocupado apenas no beber, no comer e no vestir. Mas em buscar o reino de Deus está ficando cada vez mais difícil de ver o povo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus vem falando comigo. Deus vem falando comigo. E eu não vou mudar. Eu não vou querer me tornar como esses daí de fora. Apenas para poder encher a igreja. Não. Eu prefiro levar a minha família para o céu e eu ir junto, do que querer trazer ondas, modas e costumes estranhos para poder encher a igreja. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Sexta-feira estaremos aqui cultuando a Deus. Eu esqueci de comunicar a esposa, mas sexta-feira agora eu quero fazer a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Dia 11 vai iniciar uma campanha. O evangelista Francis convidou um pregador, ele vai estar vindo fazer uma campanha. Ele só não falou para mim de quantos dias são, mas vai iniciar dia 11 a campanha. Um missionário, Cleiton, vai estar fazendo uma campanha aqui. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te adoro por tudo quanto eu tenho feito em nossas vidas, ó meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Deus e meu Pai, nos leva-nos em segurança até nossos lares, ó meu Deus. Nos proteja, livre, guarde-nos, ó meu Deus, ó meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ó meu Pai, eu te peço, entregue uma bênção para cada um de nós. Faça, meu Deus, ó meu Pai, que nós possamos no próximo culto estar mais uma vez reunidos na tua casa, meu Pai. Reunidos na tua casa,
casa me louvando e te adorando, ó meu Deus, ó meu Pai. Abençoa cada um de nós, ó Senhor da glória. Eu te peço, ó meu Pai, e te agradeço por tudo quanto eu tenho feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda a tua mão como fosse receber uma bênção e a receba. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre com todos. Digamos juntos, amém. Aleluia. Está terminado esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus.